Olá, graça e paz, eu sou Cassiano Correia e eu quero trazer nesse momento uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, algo que o Senhor colocou em meu coração e que eu quero compartilhar contigo. A minha oração é para que o Espírito Santo, através dessa breve mensagem, gere em seu coração, em sua mente, transformação, regeneração, cura, salvação, libertação, em nome de Jesus. Eu ainda quero continuar falando sobre depressão. Seja curado da depressão. Como na última mensagem que eu trouxe, na última reflexão que eu trouxe, eu falei sobre depressão dentro de um âmbito de identidade. As crises de identidade que esse século traz para a vida, principalmente dos nossos jovens, através de ideologias, através do ensino, através das muitas informações, do bombardeio de informações erradas que a internet traz para a vida dos nossos jovens e que vem gerando crises de identidade, onde nós vemos muitos jovens e até adultos com dúvidas sobre tudo na vida, e o que acaba gerando essa crise, e essa crise gera em si um afastamento dos propósitos de Deus e essa confusão mental, onde as pessoas não sabem mais quem são, o que são, não tem mais respostas para nada na vida, de onde vim, para onde vou, por que estou aqui, as perguntas que normalmente a humanidade faz, mas que nesses últimos tempos, tem se agravado fortemente devido ao bombardeio de informações das mídias sociais, das grandes mídias, até mesmo do sistema que tem implantado no ensino, através de pessoas que não têm princípios morais equivalentes ao que Deus quer para a nossa vida. E aí, com isso, acaba gerando crises constantes na sociedade, praticamente em peso. E quem está livre disso? Muitas vezes, até mesmo, pessoas que são guiadas e que servem a Deus se encontram em crises em determinados momentos da vida. Os altos e baixos da vida, por conta das nossas limitações, devido ao pecado que há em nós, muitas vezes nós, até mesmo nós que somos chamados por Deus, somos cristãos, nós temos a nossa identidade ferida, nossos valores afetados por conta dessas ideologias que vão sendo infiltradas aos poucos e adoecendo e desconstruindo valores devido à grande força com que o sistema tem implantado certos pensamentos na vida das pessoas, o que gera a crise de identidade e o que gera muitas vezes a mudança de perspectivas, onde as pessoas se sentem perdidas e muitas vezes até abandonadas por Deus. Eu quero ler para essa reflexão o Salmo de número 42, no último verso, que é o verso 11, onde está escrito assim: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista aqui ele está passando por um período de dificuldade, onde o povo de Israel também vivia um período de grande dificuldade. Esse salmo é de autoria dos filhos de Corá, e eles eram levitas, eram músicos da casa de Israel, e eles viviam uma dificuldade muito grande nessa época e também passaram por essa crise de identidade, por essas dificuldades, pela perseguição dos inimigos, onde não encontravam respostas. E no próprio Salmo, o inimigo perguntava: onde está o seu Deus? Era a pergunta que constantemente esses levitas com a alma ferida tinham que estar se respondendo. E aí a gente vê o levita, ele
ele respondendo, entrando numa crise existencial e ao mesmo tempo falando com Deus e falando consigo mesmo, entrando num estado de reflexão, de meditação, onde ele fala consigo mesmo, trazendo essa pergunta que havia dentro da sua alma e registrando esse fato de estar abatido, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, ele está falando consigo mesmo, ele está gerando reflexão e tentando entender o que está acontecendo com ele. E ele mesmo responde: espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Ao mesmo tempo que ele se encontra num estado de depressão, num estado profundo de depressão, ele mesmo dá a resposta, declarando a confiança em Deus, declarando que só em Deus ele pode encontrar a resposta para todos os questionamentos que vêm contra ele, contra si mesmo, os conflitos da sua alma. Não só em relação à crise de identidade, mas também em relação à imposição que os inimigos colocam contra ele, a opressão dos inimigos e às vezes, por não ver saída, ele se vê na situação em que ele precisa falar com Deus. Desde o verso 1, ele vem declarando o quanto é necessário, o quanto a sua alma, está escrito assim no verso 1, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus? Ou seja, ele está numa fase em que ele está com saudade de Deus, precisa de respostas de Deus, ele anseia pela presença de Deus, porque ele está em depressão. E sendo que o salmista, ele, apesar de estar em depressão, ele não abre mão de estar na presença de Deus. Alguém poderia me perguntar: mas crente pode estar em depressão? O Salmo 42, assim, bem como outros textos da Bíblia, mostram que os servos de Deus viveram e passaram por depressão, sim, e que é possível que um cristão esteja em depressão. Aliás, depressão é algo muito sério. Se trata de uma enfermidade na alma, se trata de algo que precisa ser tratado, que precisa ser compreendido de forma muito séria, para que não haja, para que a pessoa não venha sucumbir às pressões que a depressão causa na alma. Então, a gente vê aqui o salmista refletindo, meditando consigo mesmo e perguntando para Deus a respeito dos seus inimigos, a respeito de que resposta daria aos seus inimigos sobre a pergunta que os próprios inimigos viviam constantemente fazendo, mediante as opressões que faziam contra o povo, faziam a ele: onde está o teu Deus? Então o próprio salmista, ele fica abatido por essas questões, mas ao mesmo tempo ele busca a resposta dentro de si mesmo, dizendo: espera em Deus, confia em Deus. O que eu quero trazer através dessa leitura desse salmo para a sua vida que me ouve nesse momento é exatamente isso: confia em Deus. A expressão que o salmista usa é a expressão que nós precisamos usar quando nos encontramos no estado de depressão. Muitas vezes por crise de identidade, muitas vezes também por conta das cobranças, dos padrões que a sociedade tem nos apresentado. Se você é um jovem, às vezes a pressão da sobrecarga intelectual, as exigências que você precisa apresentar para os teus pais, em relação aos estudos, uma boa nota, o que vai ser de mim no dia de amanhã, as perguntas às quais você ainda não tem resposta e que muitas vezes te afligem, te geram depressão, a insuficiência de atender
aos padrões da sociedade e às vezes a insuficiência de atender os padrões que teus pais, que os teus amigos te exigem, muitas vezes por não conseguir responder a esses padrões, gera esse tipo de pressão na sua mente, no seu coração, e você se sente insuficiente, se sente incapaz, se sente não amado por conta de não corresponder às expectativas dos outros. E às vezes nem mesmo as suas próprias expectativas. Devido a estas coisas, você se sente deprimido, se sente sem esperança. Mas veja bem, querido, querida, não deixe que esse sentimento te vença. Faça como esse salmista que colocou diante de Deus, que refletiu dentro de si mesmo, que falou consigo mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Pergunte isso para si mesmo: por que minha alma está abatida? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Ou seja, o próprio salmista está respondendo a uma angústia interna. Ele está angustiado, mas ao mesmo tempo: por que eu estou angustiado? Eu preciso esperar em Deus, eu preciso depositar a minha esperança, as minhas ansiedades em Deus. A depressão ela é causada pela ansiedade. A ansiedade de coisas que você não pode resolver, do porvir, o amanhã que só pertence a Deus, o que você precisa conquistar que só pertence a Deus. E o que você pode fazer quanto a isso? Continue lutando, mas entregue nas mãos de Deus. Tenha da parte de Deus a paz que excede todo entendimento, a paz de saber que mesmo que o mundo esteja virando de pernas para o ar, que tudo esteja dando errado, que o sistema esteja entrando em crise, se você está em Deus, você está seguro, você está segura. Você precisa entender que nas mãos de Deus você está seguro, que você está segura, que você não corre risco. Apesar de saber que tudo ao seu redor possa estar despencando, você precisa saber que esperar em Deus é o caminho mais seguro. E aí você vai obter de Deus também a resposta e a cura para essa depressão. Você vai obter também de Deus a resposta e a cura para esse sentimento que está te derrubando, para esse sentimento que está te prejudicando, para esse sentimento que está te matando. E aí você, ao invés de você obter uma resposta negativa, você vai obter de Deus uma resposta de vida e não uma resposta de morte. Você vai sentir vontade não de tirar sua própria vida, mas de esperar em Deus e de saber que há momento certo para tudo e que em Deus você vai encontrar o caminho certo para encontrar salvação para a sua vida. Você vai encontrar salvação, vai encontrar solução para essa questão, para esse questionamento que a sua alma afligida se encontra nesse momento. Então, faça como esse salmista e espere em Deus. Por que está abatida a sua alma? Por que você não deposita a sua confiança em Deus? Faça isso, deposite a sua confiança em Deus. Coloque sua vida aos pés de Cristo. Saiba que esses teus questionamentos são resultado de uma natureza pecaminosa, de uma natureza que tenta encontrar respostas para os açoites do próprio pecado. Porque se nós sofremos, se nós adoecemos, se nós ficamos deprimidos, é porque nós mesmos causamos isso na nossa vida. Porque nós mesmos buscamos abismos e nos jogamos em outros abismos. Porque tentamos encontrar respostas com nossos próprios braços, com o nosso próprio entendimento, com o nosso próprio, com nossas próprias forças, e assim nós vamos caindo de abismo em abismo, e aí parece que a gente está se afogando, parece que a gente está perdendo as forças, e a gente nunca encontra a resposta e a saída. Chega um momento que a única vontade que se tem é de tirar a própria vida, é de desistir. Não faça isso, amado, não faça isso, amada. Entregue tua vida para Cristo. Arrependa-se do pecado, da desobediência, da independência de Deus. Arrependa-se do pecado da autossuficiência, porque com autossuficiência você não vai ser suficiente para si mesmo. Com autossuficiência
Você não encontrará resposta para todas as questões que a vida, que a sociedade, que o mundo nos traz. Você não encontrará resposta para tudo. Você sempre terá questionamentos que só serão respondidos em Jesus Cristo. Então, que você possa entender que você está num estado de pecado e que precisa reconhecer que é pecador, que depende e carece da misericórdia de Deus, porque Jesus veio para salvar os pecadores, aqueles que reconhecem que são pecadores e que carecem da misericórdia dele, aqueles que entendem que estão num estado miserável e que sem o auxílio de Cristo, que sem a salvação de Jesus, não encontrarão resposta e vão perder a guerra para os seus inimigos, que são mais fortes do que nós. Os inimigos só não são mais fortes do que nós quando nós estamos guardados debaixo da potente mão de Deus e guardados em Cristo. Confia na obra de Jesus Cristo sobre a sua vida. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Arrependa-se dos seus pecados neste momento e reconheça que só Jesus Cristo é Senhor, que só Ele pode te salvar e que só nele você pode encontrar salvação. Então, voltando só para concluir ao questionamento que o salmista faz a si mesmo e a resposta que ele mesmo dá a esse questionamento. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Declare isso para Deus e que essa aflição, que essa depressão seja curada em nome de Jesus. Amém.